Comer animais é parte da cultura, da tradição do nosso país. Você quer acabar com a nossa cultura, é isso? Calma, calma, vamos conversar numa boa. Esse é o sexto de uma série de 30 vídeos inspirados no trabalho do Earthling Ed. Se você quiser mais informações, tem na descrição. Se você quiser também, conheça meu Apoia-se. Considere apoiar esse trabalho que dá muito trabalho. Esse argumento da cultura ou da tradição, ele envolve uma boa dose de dissonância cognitiva, como envolvem muitos outros argumentos que as pessoas usam, que no caso são mais desculpas, às vezes, do que argumentos. Se você quiser saber um pouquinho melhor sobre o que é dissonância cognitiva, você pode assistir um vídeo que eu deixei aqui pra você nessa descrição desse vídeo aqui. Mas eu vou tentar resumir bem resumidinho pra você. A dissonância cognitiva, ela acontece quando a gente age em desacordo com nossos valores. E aí, ao invés da gente mudar nossas ações para casar ela com nossos valores, a gente tenta encontrar motivos para justificar essas ações. Vamos supor, né, um exemplo aqui pra vocês. Todas as pessoas que eu conheço são contra a crueldade animal, são contra a violência contra animais. Mas mesmo assim, quase todas essas pessoas contribuem com a exploração animal, contribuem com o sofrimento animal, contribuem com a violência contra animais. E aí a pessoa pensa assim, poxa, realmente, né, comer animais envolve muito sofrimento para esses animais. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Já sei, eu preciso de proteínas. Esquimós precisam comer carne. Eu tenho caninos enormes. Meus ancestrais evoluíram comendo carne. Se eu tivesse numa ilha deserta. E a questão da cultura, né, do aspecto cultural e da tradição da carne não é muito diferente dessas outras desculpas nesse sentido, mas ela é um pouquinho diferente, eu vou explicar por quê. A questão cultural, a questão da tradição, está muito conectada com a nossa ideia, né, e a nossa noção de quem somos nós e de que papel nós desempenhamos num grupo determinado, num grupo social determinado. Seja ele nossa família, nossos amigos, o grupo que a gente tem contato no trabalho ou em algum curso que a gente faz. A nossa identidade está muito conectada com a forma como a gente se alimenta. Eu vou usar o meu próprio exemplo para mostrar para vocês como que isso funciona na prática. Durante minha adolescência quase inteira, praticamente inteira, a gente comemorou meus aniversários com churrascos. Isso fazia parte do que eu esperava para as minhas celebrações, isso fazia parte do que as pessoas que eu convidava para essas celebrações também esperavam. E, de certa forma, isso sim fazia parte da minha identidade, né? Tanto que, quando eu fiquei mais velho e eu comecei a fazer churrascos com meus amigos, era muito comum que eu fosse a pessoa lá responsável por virar carne, por salgar a carne e ficar lá na churrasqueira cuidando do churrasco. E um caso curioso e interessante, de certa forma, de se analisar, é que um dos últimos churrascos que eu participei, eu já estava diminuindo o meu consumo de animais, mas mesmo assim eu fiquei na churrasqueira cuidando da carne. A minha identidade perante o meu grupo de amigos estava ali naquela função também. Mesmo assim, eu entendi que esse era um aspecto da minha identidade, esse era um aspecto de uma tradição da minha família e dos meus amigos que eu teria que abandonar se eu quisesse agir de acordo com os meus valores. Eu tive que pesar até que ponto a minha, né, tradição ou a minha cultura com meus amigos valia mais do que a vida inteira de animais que são inocentes, né? Animais que sentem dor, medo, né, tristeza. E eu cheguei na conclusão de que, nossa, abandonar essa tradição seria brincadeira de criança, perto do que é para esses animais passarem o que eles passam a vida inteira, pra gente ficar fazendo churrasquinho no domingo ou no aniversário, o que quer que seja. Pausa esse vídeo rapidinho, só para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sino para você receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo aqui. Pode ser? Continuando com o vídeo. Acompanha comigo aqui, porque nem todo mundo vai ter essa mesma relação com churrascos, né? Nem todo mundo é da cultura do churrasco, mas eu tenho certeza que você que tá me assistindo, mesmo que você ainda coma carne, eu tenho certeza que você não acha que tourada é uma tradição bacana. Eu tenho certeza que, apesar de fazer parte da cultura de pessoas na Espanha, no sul da França, no México, em Portugal, as touradas são coisas que deveriam acabar, né? Simplesmente porque não faz sentido colocar um animal durante tanto tempo sendo ferido, né, com espetos e arpões e depois com uma espadada no crânio. É bem bizarro. E isso tudo só para deleite de um público que tá lá assistindo, achando aquilo tudo muito divertido. E daí você consegue pensar em muitas outras tradições, em muitas outras culturas que tem, por exemplo, casamento arranjado. Colocam adolescentes, mulheres adolescentes para casarem com homens muito mais velhos. Isso é uma tradição, isso é uma parte da cultura de alguns povos, mas que deve ser abandonada. A gente não deve olhar para um comportamento cultural e aplaudir e dizer, vamos lá, continua com isso aí, porque é cultural, então não vamos mexer. Tipo, não, a gente tem, né, durante séculos a gente foi evoluindo, a gente
foi percebendo que existem maneiras mais interessantes, mais bacanas, mais bonitas de se aproveitar a vida sem machucar outros seres, e a gente foi evoluindo a partir daí. Em algum momento, eu tenho certeza que alguém olhou pro Coliseu e falou: galera, eu acho que não é massa colocar gente para ser comida viva por leões e ursos, né? E aí, com certeza, tiveram alguns conservadores da época que falaram: que bobagem, isso é mimimi, sabe? Então a gente tem que analisar as questões as questões culturais, as questões da tradição da nossa época, e a gente tem que avaliar isso com mais profundidade e não simplesmente descartar qualquer mudança só porque vai ferir a cultura ou vai mudar a tradição de alguma cultura, de algum local específico. Né? Então, assim, atos violentos, seja essa violência feita contra seres humanos, seja essa violência feita contra animais, eles precisam acabar. A gente pode e precisa mudar a nossa cultura. A gente pode e precisa mudar as nossas tradições. Então, assim, para ficar bem claro aqui, eu não tô dizendo que, nossa, é muito fácil abandonar tudo isso, é muito fácil abandonar essas culturas e tradições. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que o fato da nossa cultura, da cultura da maioria dos brasileiros, estar tão relacionada, está tão conectada com o consumo de carne, leite e ovos, dificulta, mas não impede que a gente pare de explorar esses animais, entendeu? Então a gente tem que pensar muito bem quando a gente escolher comer carne, leite e ovos. E a gente tem que se perguntar se vale mesmo a pena colocar animais em regime de tortura, colocar eles em abatedouros, cortar seus corpos e se alimentar desses corpos cortados só para perpetuar uma cultura ou uma tradição. Será que as vidas deles, a vontade deles estarem com a família deles, a vontade deles de estarem livres, né, de fazerem suas próprias escolhas individuais, não é mais importante, não vale mais do que a nossa vontade de sentir um sabor específico, ou de virar umas carnes no espeto, num churrasco com os amigos? Então entenda, parar de comer animais, parar de explorar animais de uma forma geral, envolve alguns desconfortos, envolve alguns sacrifícios, mas isso não é motivo para a gente parar de tentar fazer essa transição para o veganismo. Então, que tal se daqui para frente, no solo, onde a gente quer ver nascer o futuro da nossa espécie, a gente tirar dali as coisas podres que estão adoecendo o solo? Que tal se a gente plantar ali sementes que vão florescer para dar um futuro muito mais bonito para a nossa espécie e para as outras espécies com as quais a gente divide esse planeta? Que tal se daqui para frente as tradições que a gente cultivar não coloquem seres sencientes em corredores da morte? Então, daqui a 50 anos, qual é a tradição que você quer que seus netos perpetuem? É a tradição da violência, a tradição da morte, a tradição de se alimentar de músculos, tendões, ossos e sangue de outros animais? Ou a tradição da compaixão, a tradição da empatia, a tradição de se alimentar de folhas, frutas, verduras e legumes? Pensa bem aí. Gente, obrigado por terem assistido mais um vídeo nesse canal. Eu queria deixar aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que apoiam esse canal. Eu só consigo publicar vídeos na frequência que eu publico porque tem gente me apoiando no apoia.se/veganovitor. Então, se você quiser fazer parte desse seleto e lindo grupo de pessoas que apoiam esse trabalho, entre em apoia.se/veganovitor e deixe uma contribuição mensal lá, beleza? É isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, só comentar aqui embaixo. Vamos continuar essa discussão nos comentários e beijo!